la estrella. Viemos de muitas dificuldades até chegar ao nosso momento. Erramos. É só isso. Porque ele vai ser abençoado por alguém, porque ele não é. Fratas e sorores, senhoras e senhores convidados, paz profunda a todos. Vamos dar início à cerimônia do lançamento da pedra fundamental para a construção do nosso pronaos. Peço a todos que recebam o nosso mestre Mauro Gonçalves da Silva. Fráteres e sorores, senhoras e senhores, paz profunda a todos. Aproveitando este momento de harmonização com o cósmico, a Ordem Rosa Cruz Amorque homenageia todas as mães de todos os tempos e de todas as partes do mundo. Ser mãe é ter o privilégio de contribuir com o cósmico no ideal de perpetuar a espécie humana. A todas essas mulheres que já tiveram esse privilégio e a todas que ainda o terão, pedimos ao cósmico que conceda a elas luz, vida, amor, paz, saúde e prosperidade por todos os dias de suas vidas. Assim seja. Fráteres e sorores, senhoras e senhores convidados, estamos aqui reunidos para efetuarmos o lançamento da pedra fundamental para a construção de nosso pronaos. Esse ato pode parecer comum demais para darmos tanta importância a ele, mas, na verdade, não é tão simples assim. Há muitos séculos, a pedra fundamental de uma construção edificada é de um simbolismo muito forte e é utilizada por todos os povos do mundo, em todas as seitas, religiões, em todas as ordens fraternais de homens e mulheres. A pedra por si só já é de um poder místico muito grande. Desde os tempos imemoriais da humanidade, a pedra tem sido um marco na maneira como os homens fazem suas demarcações de propriedades, de locais de adoração, de campos de batalhas, de locais de sepultamentos e etc. Textos muito antigos relatam essa relação dos homens com as pedras, pois, por si só, a pedra representa poder, força, resistência e durabilidade. Citando apenas um destes textos, a coluna de Betel. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel.
e o nome daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, eu em paz tornar para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Moisés desceu do monte Sinai com as pedras da lei. Durante a passagem pelo deserto, Moisés feriu a pedra que verteu água e saciou a sede dos judeus saídos do Egito. Quando Josué atravessou o rio Jordão, a pedra com a qual Davi derrubou o gigante Golias, as pedras que formam o altar do sacrifício de Isaque. Para os cristãos, Jesus é considerado a pedra da salvação, a pedra de esquina, a qual ele mesmo se referiu. Para os maçons, a pedra bruta, que deve ser pedra cúbica. Para os alquimistas, a pedra filosofal da transmutação. Para os celtas, o altar das três pedras. Para os islâmicos, a pedra preta de Maomé. Para os egípcios, todos os seus monumentos de pedras. No ritual do candomblé, há uma pedra que encerra o assentamento. Ela chama-se pedra de Otá. Fecundavam a natureza e ela os recompensava com abundância de alimentos. Se a pedra for preparada para uma determinada função simbólica, terá sobre si uma carga muito grande de energia, seja positiva ou negativa, e seu sentido místico aumentará muitas vezes. Como membros da antiga e mística Ordem Rosacruz Amorque, devemos ter sempre em mente o nosso maior ideal, que é manter, divulgar e propagar o misticismo Rosacruz. A Ordem Rosacruz Amorque teve sua concepção e seu nascimento tradicional no Egito, sendo que a tradição primordial é oriunda dos sábios iniciados da civilização atlântica do continente desaparecido. Submergido nas águas do Oceano Atlântico, a pouca porção de terra que ainda resta na superfície forma hoje o arquipélago de Açores, em Portugal. Em teoria, as raças da Atlântida, os Homoás, que vieram da Lemúria, era formada por gigantes, cerca de 3 metros de altura, tal como está escrito no livro da Bíblia Gênesis. E Adão coabitou com as filhas dos gigantes, e com ela teve filhos e filhas. Depois deles vieram os Tlavates, que depois surgiram os Toltecas. No terceiro cataclismo, uma boa parte dessa raça desapareceu, mas com a miscigenação surgiram os Turanianos, de pele amarela, e deram origem aos Arianos, de pele branca. Os sábios daquela evoluída civilização, prevendo o cataclismo final, partiram para outros continentes. Assim, alguns deles chegaram ao Egito e acabaram por fixarem-se às margens do rio Nilo. Com a ajuda da população mais ou menos primitiva que habitava essa região, eles ergueram a esfinge de Gizé, dando origem a uma das mais ricas e belas civilizações de todos os tempos. Não demorou muito tempo para que eles erguessem a primeira pirâmide, para que seus conhecimentos ficassem gravados em pedra para os séculos vindouros. Cada uma das 3 pirâmides é uma síntese da sabedoria que os atlânticos possuíam e representa o saber que haviam adquirido em geometria, física, geografia, matemática, aritmética e muitos outros conhecimentos. Com o passar do tempo, a população foi se mesclando com aqueles que haviam chegado e deram origem a um novo povo, o egípcio antigo. Esse povo tornou-se o guardião da tradição primordial. Tudo foi utilizado para perpetuar essa tradição, principalmente a arquitetura, as artes plásticas e a filosofia. Porém, os segredos mais profundos do conhecimento das ciências e das artes não eram entregues diretamente às massas. O aprendizado era em classes especiais,
às quais compareciam as mentes mais brilhantes da época. Tais classes foram evoluindo até que deram origem às primeiras escolas de mistérios da antiguidade. Com os ritos solenes e cerimônias dramáticas, ocorriam as passagens dos conhecimentos dos mestres para os seus discípulos. Essa análise filosófica da vida incluía estudo de natureza material e espiritual do homem, a evolução da humanidade, vida após a morte e etc. Tais conhecimentos sempre eram transmitidos oralmente. Dessa classe especial de estudos surgiu os alicerces da grande fraternidade branca. O primeiro faraó a dirigir essa classe nas suas câmaras privadas foi Amosep I. Depois foi a vez do faraó Amenhotep I. A primeira mulher a ser admitida em uma ordem secreta iniciática foi Ahmose, esposa do faraó Tutmose. Em 1º de abril de 1489 a.C., numa quinta-feira, na reunião do Conselho da Fraternidade, na presença dos 12 fráteres e sorores da ordem, o faraó Tutmose III reuniu todas as escolas e as transformou em uma só. Criou-se assim a ordem hermética e secreta. A conservação do sigilo era seu pensamento comum. No ano de 1447 a.C., reuniam-se 39 fráteres e sorores no conselho. As reuniões eram levadas a efeito numa câmara do templo de Karnak. Tutmose III assinava a maioria dos decretos do conselho com a sua própria insígnia, que se tornou o selo da ordem. Em 1400 a.C., a ordem adquiriu uma nova dimensão no reino do faraó Amenhotep IV, que depois trocou o seu nome por Akhenaton, cuja história interessa grandemente a todos os Rosacruzes, pois ele estruturou os ensinamentos que lhe foram transmitidos e escreveu de próprio punho muitos textos místicos, tão universalmente empregados nas atividades de todos os organismos afiliados da Amorque do mundo inteiro. A fraternidade contava nessa época com 283 fráteres e 62 sorores. Na ocasião da coroação do jovem faraó, o mestre era Terhopset, que permaneceu nessa função até o ano de 1365 a.C., controladas por um grupo de oficiais supremos que constituíam a fraternidade dos irmãos da Rosa Cruz. A expansão originou-se nos grandes centros do Egito, Tel El Amara, Tebas, Heliópolis e Alexandria. Foi também para a Palestina, Grécia, Índia e Tibete. Da Grécia, a gnose secreta foi introduzida em Roma pelos gnósticos e serviu de base ao neoplatonismo. Dessa época em diante, a ordem expandiu-se rapidamente por muitos países, inclusive para o Ocidente, sob os impulsos de fráteres e sorores, senhoras e senhores convidados. Depois desta breve explanação, esta pedra que ora lançamos ao solo guardará para sempre estes pedidos e estes objetos que nela foram depositadas. Mas seu sentido de frutificação estará sempre presente em nossas mentes e em nossos corações. Simbolize para cada um de nós a esperança de conseguirmos realizar o desejo ali depositado. Peço a cada um das senhoras e dos senhores, fráteres e sorores, evitem comentar, mesmo que para com um irmão, ou mesmo para com os seus filhos, o teor do desejo ali descrito. Isto fará com que o cósmico não sofra interferências de ondas mentais e possa desenvolver o seu trabalho com tranquilidade e todos os desejos possam ser realizados. Lembrem-se que o cósmico é Senhor possuidor de toda a criação, e Deus e tudo Ele pode distribuir a nosso favor. Procuremos manter uma comunhão plena com o Deus do nosso coração, pois Ele é aquele que dá a vida
e forma todas as coisas e todos os universos, compreendidos ou não. Fráteres e sorores, digníssimos convidados, nesse momento daremos um grande passo no sentido de nos firmarmos como organismo afiliado da antiga e mística Ordem da Rosa Cruz, a MORC, na cidade de Sorriso. A isso, precisamos estar preparados em todos os sentidos. Somos místicos, como tal, devemos prosseguir na busca da realização do nosso objetivo maior, trabalhando em plena harmonia com o cósmico e visualizando a todo tempo este pronal já construído. Lançar à terra a pedra fundamental de uma construção é algo relativamente fácil. O difícil é darmos continuidade à empreitada, à qual nos lançamos hoje. Sei que todos nós estamos muito alegres por vermos esta obra iniciada, mas temos que nos ver felizes com a sua conclusão, ou pelo menos com a peleja que nos dará este resultado. Quero crer que todos que aqui se encontram neste momento não se mostrarão indiferentes para com a nossa causa e sempre se farão presentes quando em suas portas batermos em busca da participação de cada um e na busca dos recursos para darmos continuidade a esta grandiosa obra, que será mais um baluarte em prol do crescimento intelectual e espiritual da humanidade, um farol de sabedoria sempre aceso para dissipar as trevas da ignorância. Mais do que nunca, é preciso que todas as instituições, as religiões, as irmandades fraternais, as ordens fraternais, os clubes filantrópicos, se unam em prol de atendermos a sociedade, principalmente o grupo dos menos favorecidos. A Ordem Rosa Cruz MORC já vem nessa luta há muito tempo e sempre esteve presente nos grandes acontecimentos da história da humanidade. E pretendemos, com esse passo que agora damos, servirmos melhor aos ideais que nos unem, com paixão e sabedoria. A Ordem Rosa Cruz MORC não é uma religião, nunca o foi e não pretende ser jamais. E também não tem nenhum vínculo com grupos políticos partidários. Ela não permite que seus organismos afiliados sejam utilizados para tais fins, seja de discussões ou sejam de apregoações. Fráteres e sorores, senhoras e senhores convidados, peço agora aquilo que é o símbolo do nosso nome, a Ordem da Rosa Cruz, que significa a Ordem da Cruz Dourada e da Rosa Vermelha. Para os leigos, esta cruz representa o homem e a rosa representa as suas vicissitudes. Ali colocaremos como símbolo maior, na esperança de que nosso organismo venha a frutificar. Assim também o nosso símbolo, que é essa rosa, será também colocado, porque futuramente nosso portal chamar-se-á Portal das Rosas. Também faço a colocação dos dois principais instrumentos do grande arquiteto do universo, o nosso Deus, aquele que nos fez a criação e tudo que nele há, que são exatamente o compasso e o esquadro. Peço ao nosso frade que, por gentileza, vamos preparar a cola para que nós possamos colar a pedra. Façamos a colocação do instrumento, que é o nosso avental, símbolo do trabalho da Ordem Rosa Cruz MORC. Bato nela, tem que quebrar. Espero que eu não está esquadrejada não. Ela vai encaixar. Continua apertando. Ela vai. Aperta e bate. Mas é bem isso. Isso, aqui ó, é ali. Aqui assim ó. Bate mais. Vai bater aqui de cima, que ela vai estar descendo. Passa a roupa, viu?
É muito. Água e cola, por favor. Muito? É muito cimento, é muito cimento. Eu pedi meia pau, que quanto de água. É bem... Vai colocando aos pouquinhos para que ela fique firme. Pouquinho. Aí, tá. Peraí. O ideal seria aspirar. Vai por mais. Tá seco, tá seco. Tá seco, pode colocar mais. Calma, calma. Cuidado com a roupa. Aí. Vai bem pra lá, bem pra lá. Puxa pra cá. Passa depois. Mais um golinho só. Bem pouquinho. Deixa sobrar. Por gentileza, eu gostaria que você trouxesse de lá pra cá. Daqui pra cá. Por quê? Porque se entrar água aqui, ó. Ele já vai descer. Estamos equivalendo assim, agora tem 2 placas para cada lado. Peço-vos que plantem esta semente com a certeza que ela germinará e dará seus frutos na estação propícia, e sua sombra será generosa para todos aqueles que a procurarem. Equilíbrio. Cuidado. Agora, isto. Ela tem um lado leste. Podem puxar por aí mesmo, por ali mesmo. Vamos soltar? É assim mesmo. Certinho. Prata Jacó, por gentileza, poderia fazer a vez de jogar algumas pás de terra? O senhor, por gentileza, não faça questão. Sim, todos. Jogue umas 3 pás e cada um faça o mesmo. Tá bom, Jacó? Tá bom? Deixa que cada um faça o mesmo. Vai bastante terra aqui. Vai. Aqui na frente toda a casa. Quer jogar um pouquinho? O personagem da colina é essa daí, só de longe. Já que vai a colina agora. Jogou tua vez, né? Itamara, né? Você vai. Itamara, quer jogar um pouco? Ah, ela vai jogar também. Um dia dizer que pegou na pesada aí. Tem gravata. Já tem mais jeito. Alguns dos senhores sentem desejo de participar deste ato? Meu caro amigo, por favor, seja o próximo. Ficar aqui os 2 dias. Por favor. Meu caro frato e bandeira. Ô, Gerson. Senhor Crestânio, faço questão que o senhor faça isso. Meu caro frato de Sinop também. Por gentileza. Desce, você também vai. Faço questão da sua presença. Ok, gente. Você não perdeu o traquinado. Isso é importante, parceiro. Tratador de mandioca. 30 anos nós vamos tentar pra assistir essa fita, essa questão. Ok. Vai essa. Então, não tem pila. Tá lá, ó. É lá.
Força. Mais um pouco. É simbólico. É hora de trabalhar. Bem cheio. Ai, deixa eu fazer força, cara. Aliás, Dona Isabel também, por favor, vem cá. É 3 pasadas. Aqui você dá esse Passa exemplo. para a Dona Isabel. Quem mais que não veio ainda? Senhora, por gentileza. As meninas também. Vanderlei, compartilhem desse momento. Senhora, por gentileza também. Assiste agora, agora. Aí você auxilia ela. Vai. A Leila aqui, ó. Também, deixa eu ver. Não, todos vão participar. Vai pegar energia. Isso. Isso, vamos lá, junto. Aí, isso. Assim. Nossa sogra. Pessoal, isso aqui é tudo uma experiência. Isso é só o começo da obra. Pode mexer mais. Todo mundo aí. Test drive. Próximo sábado. Mas eu tô observando quem tem mais força, Quem quem tem tem mais aptidão, habilidade quem tem pra aqui. aptidão. Ele Olha, nem você também ainda não foi da sua aptidão, né? Faz favor. Tem mais. Você conhece. Nada aí, não. Bem devagarzinho. de salto alto é mais difícil. É mais difícil pra firmar no chão. Não é sempre que o engenheiro bota a mão nessa, né? Olha a pose, olha a pose. Passe a Bárbara. Quem mais? A senhora? Fráteres e sorores, digníssimos convidados. Neste momento, continuamos em harmonia com o cósmico. Damos por encerrada esta cerimônia e iniciada a obra de construção da sede definitiva do Pronaus Rosa Cruz Sorriso Amorque. Que o cósmico confirme e santifique este momento. Assim seja. Assim seja. Agora você vai pôr a mãozinha ali dentro. Faz aqui embaixo. Não, a neném aqui, ó. Vamos ver quem foi a agraciada, abençoada. Lídia! Em homenagem a todas as mães, faço da Lídia representante de todas vocês e das vossas mães e das futuras mamães também. Obrigada, Mauro. Paz profunda. Tá tudo bem. Tá ok? Abra! Abre.